Bom dia, nono. Vamos fazer a correção, né, das atividades que vocês fizeram ontem, né, que foram as páginas 218 e 219. Bom, na 218, né, ele me deu a função, aí ele pergunta na letra A quais são as coordenadas do ponto em que o gráfico da função 1 intercepta o eixo das ordenadas. Como eu falei, para cortar o eixo das ordenadas, ele quer saber em qual ponto que corta o eixo y, que ordenada é y. Para que isso aconteça, a gente tem que chamar o x de zero, né? Porque para cortar o eixo y, o x tem que ser zero. Então anota aí, toda vez que ele quer saber, né, o ponto que corta o eixo y, que é o eixo das ordenadas, o x vai ter que ser zero. Aí eu substituí x para zero e achei y 3, ou seja, a reta dessa função 1 aí, ela passa exatamente no ponto 3 em cima da retinha y. Aí na letra B, mesma coisa. Aí agora ele quer para a função 2. Aí o que eu fiz? X chamei de zero, né? Porque para cortar o y, o x tem que ser zero. Ou seja, a retinha corta, né, o y quando o x é zero. Então ficou 0 e 0. Na letra C, mesma coisa, só que é para a função 3. Aí achei no ponto 0 e menos 3. Ou seja, a reta dessa função 3, ela vai cortar o eixo y lá no ponto menos 3 no y. Depois que eu fiz isso, ele quer que a gente faça o gráfico. Né? A gente use o mesmo plano cartesiano para fazer esses 3 gráficos, porque são 3 funções. O que eu fiz? Aqui, para cada uma, para responder A, B, C, eu já achei um par ordenado para cada uma. Então, basta eu ter mais um par, né? Porque eu preciso ter no mínimo 2 pares para eu poder visualizar a reta. Aí, o que eu fiz? Para a função 1, eu chamei um valor aleatório, coloquei x igual a 1, substituí, achei y 5, então 1 e 5. Na função 2, eu também chamei para x igual a 1, achei y2, então 1 e 2. E na função 3 a mesma coisa. Aí deu y menos 1, então ficou 1 menos 1. Aí o que eu fiz então? Para a função 1, eu tenho 0 e 3, né, que eu achei lá na letra A. Então eu marquei o ponto 3 e tem 1 e 5. Então 1 com 5. Ou seja, aí juntando esses dois pontos, ó, achei uma reta. Para a função 2, eu tenho o 0, 0, né, que achei lá na letra B, e tenho 1 e 2, então 1 e 2. Juntando os dois, formei outra reta. E a função 3, eu tenho 0 e menos 3, marquei o menos 3 aqui embaixo, né, e 1 e menos 1, 1 e menos 1. Formei outra reta. Tá vendo que eu consegui formar 3 retas e ele pergunta na letra D o que elas têm em comum. Elas são retas paralelas, ó, são retas uma do lado da outra, elas não vão se encontrar. Tá bom? Depois vocês fizeram 219, né, número 4, letra A. Ele pergunta, né, ele me deu 2 funções, as funções são crescentes ou decrescentes? A primeira é crescente, né, como eu disse, a gente consegue observar isso através do valor de A. Como o A da primeira função é 4, é maior que 0, então é crescente. E o A da segunda função é menos 2, então decrescente, menor que 0. Na letra B, quais são as coordenadas dos pontos em que os gráficos dessas funções intersectam, ou seja, cortam o eixo das abscissas? Ele quer saber qual é o par ordenado que essas duas funções cortam o eixo das abscissas. Para cortar a abscissa é x, né? Então, para cortar o eixo das abscissas, o y tem que ser 0. Por quê? Lá na questão 1, a gente chamou x de 0 porque ele queria saber, né, o ponto que corta o eixo das ordenadas, que é o y. Agora, quando ele quer o ponto que corta o eixo x, o y vai ter que ser 0. Então, eu peguei a função, isso aqui é como se fosse y, né? Então, o y é 0, então ficou 4x menos 1 igual a 0, formei uma equação, x é igual a 1 quarto. Qual é a coordenada? 1 quarto e 0. A mesma coisa eu fiz essa daqui. Esse g de x é como se fosse y, o y é 0, montei uma equação, o x é igual a 2, ou seja, qual é a coordenada? 2 e 0, certo? Aí depois ele pede, na letra C, quais são as coordenadas do ponto que corta o eixo das ordenadas. É igual vocês fizeram na questão 1. Para cortar o eixo das ordenadas, o x agora vai ter que ser 0. Aí eu substituí para x igual a 0, achei menos 1. Então, 0 e menos 1, x igual a 0 na segunda função, y deu 4. Então, ficou 0 e 4. E fazer o gráfico, né? Ele pede também para que a gente construa o gráfico. E como eu disse, para construir o gráfico da função afim, basta ter 2 pares. Aí o que eu fiz? Já que lá na letra B eu achei um par aqui, né, para cada função, e na letra C eu achei também, então, ó, eu usei esses 2 pares para cada uma.
O gráfico da função y igual a 4x menos 1. Eu tenho 1/4 e 0, né, que eu achei lá na letra B, e 0 e menos 1. Localizei, ó, 1/4 eu vou ter que passar para vírgula, tá? Para eu ter uma noção, né, da onde eu vou marcar esse ponto 1/4. No caso é 0,25, então é um pouquinho aqui depois do 0, aí fica aqui nele, né? E o menos 1 no y, formei a reta. A mesma coisa eu fiz para o segundo gráfico, né? Eu tinha lá 2 e 0, que eu achei na letra B, e achei 0 e 4. 2 e 0 vai ficar o 2 aqui no x, 0 e 4 vai ficar 4 no y, formei a retinha, certo? E na questão 5, para finalizar, né, ele pede a função a lei de formação de uma função que forneça a quantia a ser paga pela quantidade de gasolina. Então, o que ele chamou a quantia e ficou igual a 4,9x, porque o x é o litro de gasolina e cada litro custa 4,9. Aí ele pergunta se duplicar o valor de x, o que acontece com o valor de Q, né, que é o valor a pagar, também vai duplicar, tá? Na letra C é a função em relação à quantidade de etanol, né, que no caso é 2,90 o litro. Esse litro do etanol ele chamou de Y e o P é o valor a pagar. Então, por isso que ficou P igual a 2,90Y. E ele fala, se eu duplicar, né, a quantidade o valor de Y, o que acontece com o valor de P? Também vai duplicar. Na questão 6, também, né, é uma situação onde a gente vai montar a função na letra A. Por que ficou V igual a 0,35x, né? V aí ele falou para chamar o valor cobrado, né? E qual vai ser a função referente a esse valor cobrado se a pessoa gastar um valor maior que 0, né? Ou seja, ela tem que gastar alguma coisa, e menor ou igual a 200 kW. Então, é 35 centavos. Então, 35, 0,35x, porque esse x aqui é o quilowatt que a pessoa vai gastar. Aí, se a pessoa gastar 100 kW, eu substituir aqui no x, vai gastar R$35. Na letra C é referente se a pessoa gastar mais de 200. Aí, quando gasta mais de 200, ele me disse que aumenta 50% em relação ao valor anterior. Então, primeiro eu calculei quanto que é 50% disso. No caso, 50%, gente, é a metade de 35 centavos, que no caso é 0,175, né? E somei com 0,35, ou seja, vai passar a ser 0,525. No caso x, né, porque x é a questão do quilowatt. E na letra D, se ela gastar 300, eu substituí aqui nessa função, porque essa daqui representa maior que 200 e 300 é maior. Aí ela vai gastar 157,50 centavos, tá bom? Então, qualquer dúvida é só perguntar. Beijos!